Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje nós vamos iniciar uma série nova de 11 mensagens com um tema muito especial e relevante para as nossas vidas cristãs. O tema de hoje é os 9 dons do Espírito Santo. Esses dons são presentes divinos de Deus que nos dá para edificar a igreja e para o nosso crescimento espiritual. Vamos entender a importância de cada um deles e como podemos usar esses dons em nossas vidas, para que você possa sair de uma vida espiritual pacata, parada, para assim ser usado poderosamente nas mãos do Senhor Jesus. Mas antes de a gente começar a falar sobre essa série tão abençoada, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever aqui, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente desejo enviar conteúdos como esse para abençoar a sua vida, abençoar o seu casamento, a sua vida espiritual e para que você possa viver uma vida cheia de bênçãos e milagres aqui na terra. Amém? Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. A palavra de hoje se encontra no Novo Testamento, primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 4, que diz o seguinte: ouça atentamente, irmãos. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas só um é o mesmo Espírito que dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus que dá a cada um uma habilidade para trabalhar, para fazê-lo, melhor dizendo, né? Para o bem de todos. Deus dá a cada um uma prova de esperança do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o Espírito Santo dá a fé, e para outro dá o poder de cura. Uma pessoa recebe do Espírito o poder para fazer milagres, e outro recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e o que não vem. Para outra pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outro ele concede a capacidade de interpretar as línguas que querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá dons diferentes para cada pessoa, conforme o que ele quer. Eu acho que a pergunta mais importante nesta manhã, para você ser edificado através desse devocional, é: o que são os dons do Espírito Santo? Pode ser que para algumas pessoas isso seja muito simples, mas existe irmãos na fé, como eu tenho falado aqui no canal, que eles não têm um estudo ou uma estrutura de ensino dentro da sua igreja. Então eu quero que você grave no seu coração e acompanhe isso. Os dons do Espírito Santo são a capacidade sobrenatural que Deus concede a seus filhos para o serviço do seu reino dentro da igreja e fora também, irmãos. Eles são dados para o bem comum e para a edificação da igreja, permitindo que cada membro funcione de uma maneira eficaz. Agora, a importância do Espírito Santo dentro do corpo, dentro da igreja. A primeira importância que os dons do Espírito têm é a edificação da igreja. Cada dom é essencial para o funcionamento saudável de uma igreja, de uma comunidade de irmãos, assim como um corpo humano, onde cada parte tem a sua função. Na igreja também, cada dom desempenha um papel vital. A segunda importância dos dons do Espírito dentro da igreja é a unidade e diversidade, né? Os dons promovem a unidade dentro e diversidade, mostrando que o Espírito Santo trabalha em cada um de nós de uma maneira única. E para o crescimento espiritual também, quando usamos dons espirituais, ajudamos uns aos outros. Então, se você está frequentando uma igreja, uma denominação, se você aceitou a Cristo na sua vida e começou a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, você não deve ficar triste
porque você ainda não flui nos dons. O assunto dos dons, irmãos, é um assunto muito interessante, muito abençoador. Nós devemos saber que Deus, Ele que concede, como eu tenho falado aqui, diferentes tipos de dons de acordo com o propósito de cada pessoa, de acordo com a sua missão. Lembrando aqui que o Espírito Santo, por exemplo, às vezes as pessoas querem falar, pregar, só que elas pedem esse dom para Deus, o dom de sabedoria, de profecia, assim por diante, e a pessoa não o utiliza. Então não adianta, Deus conhece seu coração, Deus conhece a sua intenção e Ele sabe realmente se você vai ser uma pessoa que vai exercitar os dons. Agora vamos para a descrição dos 9 dons nesta manhã. Acompanhe, irmãos. Eu sugiro a algum de vocês que estão me acompanhando aqui os estudos, as palavras, que você anote isso, tá bom? Existem 9 dons do Espírito Santo. O primeiro dom que a gente vai encontrar aqui em 1 Coríntios 12, 4 é a palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? Talvez você se pergunte. É a capacidade de aplicar conhecimentos e entendimentos em situações práticas, quando os outros não conseguem entender. E quem tem esse dom, irmão, ele consegue entender realmente o que vem da parte do Senhor. Só que essa sabedoria aqui, esse dom, ele não é a sabedoria humana, que eu quero dizer para vocês. É uma sabedoria sobrenatural que vem da parte do Senhor. O segundo dom é a palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? É a revelação de verdades espirituais e compreensão das Escrituras, trazendo clareza sobre a natureza de Deus e a sua verdade. A palavra de revelação, ela é uma palavra muito usada em algumas igrejas, principalmente em meios pentecostais, tá? É aquela palavra onde às vezes o pastor, a pastora, né, ou algum líder da igreja, até pode um irmão fazer isso também, já vi bastante, ele chegar e dar uma revelação, é a famosa revelação que você ouve, onde Deus mostra aquilo que está em oculto, aquilo que ninguém sabe da vida daquela pessoa, seja ela uma obra maligna, seja ela um projeto de Deus, enfim, mostra aquilo que ninguém mais sabe, só ela e Deus, ou às vezes até mesmo a pessoa não sabe. Para quê? Para dar um direcionamento para a vida da pessoa, para trazer oração, para romper, para que ela possa cumprir a vontade do Senhor. O terceiro dom nesta manhã é o dom da fé. É uma confiança sobrenatural de Deus, permitindo realizar o que parece ser impossível e corajoso, né? Então, assim, essa fé não é aquela fé que você fala assim, eu creio no Senhor. É uma fé sobrenatural. Por exemplo, Pedro andou sobre as águas, né? Não é uma fé comum que você ouve, né? Pedro, ele teve que ter o auxílio desse dom da fé. Quando Elias faz chover, tá entendendo, irmãos? Isso é o dom da fé, algo mais poderoso, algo que só vem somente por meio de Deus, não vem por mãos humanas. Bom, o quarto dom aqui é o dom de curar, dons de curar, porque não é um só, né? A habilidade de trazer cura física, emocional ou espiritual a indivíduos através da oração da fé. Então, assim, quando um pastor, uma pastora, um líder impõe as mãos sobre você, começa a orar, declarar cura, ele é um dom do Espírito Santo. Não são todas as pessoas que têm, como eu tenho falado aqui em cima, Deus ele concede a cada um da forma que ele deseja e sabe que vai usar. Bom, o próximo dom é a operação de milagres, é a capacidade de realizar milagres, mostrando o poder sobrenatural de Deus em ação. Vamos lá? Moisés atravessando o Mar Vermelho. Aquilo é sobrenatural, irmão. Ninguém consegue chegar dentro de um mar e bater com o seu cajado e abrir para andar em seco, né? Tem que ser Deus operando ali naquele momento. O próximo dom é o dom de profecia, é falar as verdades de Deus, trazendo encorajamento, correção e revelação sobre o futuro. Ou seja, a pessoa ela vai falar sobre presente, passado e futuro, vai edificar a igreja, tá bom? Mais para frente eu vou estar falando sobre a diferença da palavra de conhecimento
e do dom de conhecimento e o dom de profecia, né? O ministério profético e tudo mais. Mas vamos nos atentar a isso hoje. Então, assim, ele recebe as mensagens da parte de Deus, a pessoa que tem o dom de profecia, e ele prega na igreja, e ele fala, ele corrige a igreja, ele traz a revelação daquilo que Deus deseja para aquele lugar. O próximo dom é discernimento de espírito, né? É a habilidade de distinguir entre espíritos verdadeiros e falsos. Ou seja, a pessoa que tem esse dom, ela sabe quando Deus está falando, quando o homem está falando e quando o diabo está falando. Porque pode existir essas três vontades. Nem todo mundo que fala por Deus, né? E existe aquelas pessoas que dizem que fala por Deus, mas é o inimigo falando. E existe aquelas pessoas que falam que é Deus, mas na verdade é a própria pessoa falando para massagear o próprio ego. Então, para isso que serve esse discernimento de espírito. O próximo dom, o oitavo aqui da nossa lista, é a variedade de línguas, é a capacidade de falar línguas desconhecidas e expressar louvor e oração a Deus. Existe uma polêmica muito grande entre várias denominações que falam que o falar em línguas é o falar do Espírito, né? O falar em línguas estranhas, línguas dos anjos, por assim se falar. Eu acho que você já deve ter ouvido algo nisso aí na sua igreja. Então, assim, irmãos, eu quero que vocês abram a sua cabeça e seu entendimento para isso e não coloque Deus dentro de uma caixinha. Bom, o dom de falar em línguas, ele pode ser falado, né? Inspirado por Deus, claro, todos os dons são inspirados, mas é falado em línguas estranhas, ou a língua dos anjos, como é bem conhecido, mas você também pode ter a habilidade de falar em línguas de outros idiomas e outras nações. Por exemplo, você está aqui no Brasil, Deus pode te levar como um missionário, uma missionária ou não, né, num país de fora e te usar na própria língua do país. Isso pode acontecer e já aconteceu. Há relatos. Se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que Pedro, né, ele pregou no dia de Pentecoste. Para quem já estudou sobre isso, o dia de Pentecoste existia ali naquele lugar 25 nações. Quando Pedro começou a falar, pregar no poder de Deus, né, através desse dom de variedade de línguas, cada irmão, cada pessoa que estava ali ouviu na sua própria língua, do idioma da sua nação. Então, abra o seu entendimento. O nono, né, dom aqui é a interpretação de línguas estranhas. Quando a Bíblia fala que quando a pessoa fala em línguas estranhas, ninguém entende. E realmente você pode ver isso dentro da igreja. Mas existe um dom a qual Deus concede, que é a interpretação de línguas, onde o irmão ou a irmã consegue entender e traduzir aquilo que está sendo falado para a edificação de toda a igreja. Então, esses são os 9 dons. Agora, a pergunta também nesta manhã que eu quero que você guarde é como que você pode realmente desenvolver esse dom. Você tem que buscar em oração, você tem que estudar bastante as escrituras, irmãos, e encontrar oportunidade de você trabalhar e servir na igreja, né? E compartilhar com a equipe de trabalho que você frequenta, né? Enfim, os dons do Espírito Santo são ferramentas poderosas de Deus para cumprir uma missão na igreja e edificar a vida nossa e a vida de outras pessoas. Cada um de nós temos um papel importante nesse plano divino. Então vamos buscar os dons do Espírito Santo com coragem para seguir aquilo que o Senhor nos ordenou. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que essa série, esse início de série, possa despertar o desejo do coração dos meus irmãos para que eles possam buscar ardentemente os dons do Espírito Santo, os melhores dons, para que eles possam edificar a vida deles e edificar a vida da igreja. Que eles sejam ferramentas poderosas para o teu reino, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmão, se você se identificou com essa mensagem e descobriu que possui algum dom ou que quer algum dom, digita aqui nos comentários, né? Escreve aqui para que eu também possa ouvir. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui para mais mensagens de ensino, mensagens inspiradoras, tá bom? E me ajude a compartilhar esse material para abençoar a vida de outros irmãos. Eu sou o pastor André Iorra, eu te abençoo hoje em nome de Jesus. Te aguardo aqui e até o próximo devocional.